Olá, vamos estudar a mitose e a meiose. São as divisões celulares que fazem parte do ciclo celular, o ciclo de vida da célula. Vamos ao material que vai contribuir com os seus estudos. Vou compartilhar aqui, isso facilita a aprendizagem. Então vamos lá, aqui a gente tem um quadro que mostra uma visão geral da mitose. Então, durante a mitose, uma célula mãe vai passar por várias etapas, por várias fases, até se transformar em duas células filhas, idêntica à célula mãe, e idênticas entre si. Aí elas só são menores, né? Elas vão crescer e continuam o seu processo entrando em interfase ou intérfase. Bom, quais são as finalidades? Por que deve existir mitose no nosso organismo? Então, a principal finalidade é o crescimento do nosso organismo, lembrando que todas as células do nosso corpo, que existem hoje, e são mais de 10 trilhões de células, todas elas surgiram a partir da primeira célula, a célula ovo ou zigoto. Essa célula surgiu por fecundação de um óvulo, o ovócito secundário, mais propriamente dito, com espermatozoide. Então, metade do seu DNA estava no ovócito, a outra metade no espermatozoide. Então, a partir desta primeira célula, a célula ovo-zigoto, foram acontecendo mitoses e mais mitoses e mais mitoses, e hoje os trilhões de células que formam o seu corpo têm DNA idêntico entre si, justamente por isso. Então, a finalidade é o crescimento do nosso organismo e a reposição de células que vão sendo perdidas diariamente. Né? Diariamente, algumas células são eliminadas naturalmente ou traumaticamente. Então, ocorre essa reposição, né? Células vão repovoando aquele tecido onde algumas células morreram. Isso para nós que somos seres pluricelulares. Para os unicelulares, a divisão mitose é uma reprodução, porque se aqui tem uma ameba, depois que termina a mitose, vão ter duas células, cada célula é uma ameba, teremos dois indivíduos, então é reprodução para eles. E as fases da mitose são estas que aqui a gente vai ver agora. Mas antes disso, quero lembrar que para uma célula sofrer mitose ou mesmo meiose, ela teve que passar antes por um período de intérfase. Então, ó, o material genético foi duplicado durante este período. Então, no início da intérfase, o material genético ali, a cromatina, ela está simples. Depois ela vai ser duplicada. As cromátides são duplicadas, formando cromossomos duplos, cada um com duas cromátides. E essas cromátides serão separadas para as células filhas. Ó, cromossomo azul, uma cromátide para esta célula, a outra para esta. Cromossomo pintado em vermelho, que é o cromossomo do mesmo par. Por exemplo, o par 1, então cromossomo vermelho, vem uma cromátide irmã para uma célula, uma cromátide irmã para outra célula. E assim também com os outros pares de cromossomos. Então, no final, teremos duas células idênticas entre si, e idêntica àquela que tinha lá no início da intérfase. Então, é isso que a gente vai ver. Como é que ocorre essa separação aí de cromátides? Como é que a célula se organiza para garantir que não venha, por exemplo, dois cromossomos para esta célula do par aqui, né, azul, vir duas cromátides azuis e mais uma vermelha. Isso daria um problema sério, né, para esta célula. E é para outra também, porque ela ficaria com um cromossomo a menos, levando a algumas síndromes aí, principalmente quando este erro aí de não disjunção ou não separação ocorre na meiose, porque aí se o gameta vai ter problema, todas as células do indivíduo terão problema. Então é muito mais grave a não disjunção na meiose do que a não disjunção na mitose, ok? Mas vamos ver então essas etapas.
Então, a gente já viu as finalidades, as fases, e agora vamos ver cada uma dessas etapazinhas aqui, ó. Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase. Essas são as etapas da mitose. E depois vem a citocinese, que é um período pós-mitose, para separar a célula. Vamos lá? Na prófase, então, que tem um esquema mostrando uma célula em prófase, e aqui tem início da formação do fuso mitótico. Lembra? Lá na intérfase foi duplicado o centrosomo, que é essa região aqui, ó. A célula, então, já tem dois centrosomos. Ele já foi. Esse centrosomo, que é a região onde tem vários microtúbulos e os centríolos, ele é duplicado lá na intérfase. Então, vai iniciar a formação de fuso. Fusos são fibras que se formam daqui até aqui, ó. Daqui até lá, daqui até lá. Isso vai ser bem importante na próxima etapa, nas próximas etapas. Vai ter condensação dos cromossomos. Aqui a gente já enxerga, ó, esse materialzinho aqui, que é o DNA longo, né, e fino, a cromatina, ele começa a condensar, compactar, formando cromossomos. Isso é muito importante, porque se esse DNA tivesse todo esticado, um emaranhado de fios de DNA, teríamos problemas sérios na hora de separar as cromátides. Para garantir que as cromátides realmente sejam separadas em quantidade igual para as duas células, é necessário que cada cromossomo desse esteja bem compactado, como se fosse carretel de linha. Se eu tiver dois retrós de linha bem fechadinho, é fácil separar. Agora, se eu desfiar essas linhas e misturar, nem sempre eu vou conseguir separar sem arrebentar. Pode ir uma maior quantidade de linha para um lado e uma menor para o outro. Então, isso seria um problema bem sério, a não compactação, a não condensação. Vai desaparecer nucleolos, que são estruturas que tem aqui, porque o nucleolo é formado de RNA ribossômico. O DNA não está mais produzindo RNA, então vai desaparecer. E cada cromossomo duplicado, então, já vai ter duas cromátides irmãs, porque ele já foi duplicado lá no período S. Aqui a gente tem um cromossomo duplicado com as cromátides irmãs, e elas estão unidas pelo centrômero. Isso vai ser importante, né? Aqui também tem umas fibras chamadas cinetócoro para divisão. Feito? Então, a prófase é o início da divisão. Aqui a gente vê uma carioteca já meio iniciando a fragmentação. Ela vai desaparecer. Ela vai ser incorporada no retículo endoplasmático granuloso. Carioteca ou envoltório nuclear. Agora aqui. Aqui realmente ocorre toda a fragmentação do envoltório nuclear, da carioteca. Ela desaparece. Por que que isso é importante? Porque esses cromossomos, que já estão bem condensados, eles precisam se prender às fibras do fuso, ó. Tá vendo? Como que eles vão se prender? Aqui no cromossomo, em cada cromossomo duplicado, tem essas estruturas aqui, nas laterais, que é o cinetócoro. O cinetócoro se desenvolve bem aqui, ó, em cada cromossomo, no centrômero. E essas fibras aqui são importantes para que o microtúbulo que cresce lá do centro celular se prenda aqui desse lado. E um microtúbulo que cresce aqui do outro centro celular se prenda neste outro lado. Então, esses eventos ocorrem na prometáfase. O cromossomo se condensa, ainda mais, que já tinha iniciado, a carioteca se fragmenta, então os cromossomos agora estão livres para poder se prender nesse fuso que se formaria teoricamente por fora do núcleo, né? E vai começar então a formar, os cromossomos vão se prender dos dois lados nas fibras do fuso. Essa estrutura em azul é o fuso que está em formação, fuso mitótico. Essa, então, é a prometáfase, a fase anterior à metáfase. Alguns autores não trazem prometáfase, trazem só metáfase. Mas daí, os acontecimentos que ocorrem aqui, eles colocam dentro da metáfase. Tanto faz, é só uma forma de classificação diferente. Bom, então vamos à metáfase. Não tem mais carioteca, os centrossomos
já estão posicionados bem nos dois polos opostos da célula, porque aqui eles ainda não estavam, ó. A gente percebe que aqui tem um espaço maior na parte de baixo da célula do que na de cima. Os cromossomos vão estar reunidos bem no meio da célula, a gente chama de placa equatorial, porque aqui é um corte. Se a gente ver de lado, vai ter uma placa de cromossomos. Mais cromossomos vão estar alinhados em outras fibras que estão lá atrás, ou mais para frente, nesta célula. Forma uma placa de cromossomos, a placa equatorial. Equatorial porque lembra o Equador, né? Um polo, outro polo, o Equador. Tá? Um plano equatorial, uma placa equatorial. É importante lembrar que todos os cromossomos precisam estar presos aqui nos fios, tanto de um lado quanto do outro. Perceba, na prometáfase, os cromossomos ainda não estão presos dos dois lados. Ó. Esse cromossomo ainda não se prendeu, esse só deste lado. Do outro lado ainda não. Ó. Este só deste lado, do outro ainda não. Aqui na metáfase, ó, todos os cromossomos precisam estar presos, tanto de um lado quanto do outro, por esta partezinha aqui, ó. O microtúbulo, que é aquele tubinho de tubulina, cresce, ele vai polimerizando, vai crescendo até prender aqui do lado. O outro microtúbulo cresce até prender ali do lado, ok? Tem vários tipos de fibras aqui. Tem um tipo de fibra de microtúbulo que prende cromossomos, outras não. Outras só vão dar sustentação a essa estrutura. Os microtúbulos fazem parte também do sistema esquelético, né, do citoesqueleto da célula, como já foi visto. Então, na metáfase, tem um ponto de checagem importante que a gente já viu. Lá no período de intérfase, a gente falou dos 3 períodos de checagem mais importante, e a checagem aqui é se todos os 46 cromossomos, ou 23 pares, estão presos. Então, alguns vão estar aqui, outros vão estar mais atrás na célula, outros mais atrás. Pense numa célula com volume. Vai ter vários cromossomos neste plano aqui. Não é uma linha, é um plano, né, com vários cromossomos. Depois tem uma animação que contribui para essa visualização. Então, aqui, ó, já não tem mais carioteca, né? O centrosoma já está bem alinhado lá nos dois polos e todos os cromossomos precisam estar presos nos microtúbulos. Caso algum cromossomo não esteja preso e a divisão continuar acontecendo, imagine que aqui não tivesse preso. O que ia acontecer na fase seguinte? Esse cromossomo ia inteiro para lá. Não ia separar uma cromátide de irmã para um lado e outra para o outro. Então, a célula do lado de cá teria mais cromossomos. A gente já vai ver isso no próximo slide. E aí daria células problemáticas. Então, normalmente, quando não há a fixação de algum cromossomo aqui, né, a checagem avisa que não está tudo ok e a célula é eliminada, para não ter problemas para as células seguintes. Às vezes, algumas células passam e continuam com defeito. E aí pode gerar aquelas síndromes, né? Então, ó, a anáfase, que é a próxima fase. Teve a metáfase, a prometáfase, a metáfase e agora a anáfase, ok? A quarta fase. Então, ó, imagine aqui a membrana plasmática, que não foi representada, aqui as fibras do fuso. O que a gente pode ver aqui? Que o cromossomo já está simples, ó, a cromátide irmã já foi uma para um lado, outra para o outro. E é isso que ocorre na anáfase, separação simultânea ao mesmo tempo das cromátides irmãs. Então, esse cromossomo aqui, ó, que é duplo, na metáfase, uma cromátide vai ser arrastada para um lado e a outra para o outro. Uma para um lado e a outra para o outro. Por isso que eles precisam estar presos, né? Então, vamos lá, anáfase, ó, separou. Tá? Vai ter uma cromátide sendo puxada para um lado e outra para o outro. Como que ocorre isso? Esse fio aqui, ó, do microtúbulo, vai despolimerizar. Ele vai perder tubulinas, vai perder essas proteínas aqui e vai encurtando. E aí vai arrastando os cromossomos para os polos opostos, tá? Então, o microtúbulo vai encurtando e vai puxando o cromossomo, vai encurtando e vai puxando o cromossomo. Lembrando que esse cromossomo aqui é idêntico a esse, porque ele foi duplicado lá no período S da intérfase.
Por isso aquilo foi tão importante, para garantir que as duas células que vão se formar aqui sejam idênticas entre si, ok? Aqui a gente tem um par de centríolo, né? O outro par de centríolo, e é isso que ocorre. Então, a célula daí vai esticar, ela vai se alongar um pouquinho, para depois, na citocinese, ela dividir em duas. Então, essa separação aqui ela é bastante importante. Aí imagina que aquele cromossomo lá não grudou, não fixou na. Imagina que esse microtúbulo aqui não se fixou. Aí essa cromátide vai para lá e essa célula aqui terá um cromossomo a mais, e essa um cromossomo a menos. Com isso, poderá formar as síndromes, como a síndrome de Down, a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Patau, Edwardes e várias outras. E dependendo do cromossomo, é letal, né? Já provoca aborto espontâneo. Então, é isso das fases. Agora, a telófase. Na telófase, vai ter a formação da carioteca ao redor, duas cariotecas, dois envoltórios nucleares, ao redor de cada conjunto de cromossomos. O DNA vai esticar, então ele começa novamente a fazer as suas funções, como produzir RNA, para esses RNAs virem para o citoplasma formar ribossomos, e no ribossomo produzir proteína, aí já vai fazer respiração celular, vai armazenar substância, todo o funcionamento celular vai ocorrer depois. Então, esse DNA vai começar a descondensar, vai esticar, vai formar nucleolo novamente e vai formar a carioteca. E aí, perceba, tem dois centríolos aqui e dois centríolos aqui. E os microtúbulos aqui, ó, em azul, estão encurtando, encurtando, vão formar citoesqueleto, vão formar fibras de actina aqui. E aí, terminou a mitose. Agora vem a citocinese, aonde essas duas células ali ó, vão ser transformadas em duas células. Ser separado aqui, ó. Na citocinese vai ter a divisão do citoplasma. Então forma duas células filhas idênticas entre si. Elas estão menores do que aquela célula mãe inicial, mas a quantidade de DNA é igual. Aí elas vão entrar em G1 e vão resolver o problema do tamanho, porque vai ter a criação de novas células. Então, com isso, a gente termina a mitose. Aqui tem uma visão geral, ó, para que vocês lembrem. A gente tem aqui período G1, com o crescimento de cada uma das células. Aí, se for uma célula que não vai se dividir mais, ela vem para o G2, ou se ela vai ficar um tempo sem se dividir, G2 não, G0, ela vem para o G0. E se ela precisar se dividir, se ela for uma célula tronco, né, ela já vem para o período S, para duplicar o DNA. Esse DNA é duplicado durante o período S, né? Então começa assim e quando termina está assim. E aí depois vem para o período G2 e aí novamente começa uma mitose, separa DNA durante a citocinese, separa a célula e começa tudo de novo. E assim ocorre a mitose, que é muito importante no nosso organismo, ok? Depois eu disponibilizo um videozinho também para que vocês vejam. Já vou mostrar já. Aqui. Os estágios da mitose. Não vou mostrar que não funciona aqui no. Eu deixo no final do vídeo. Não funciona no Zoom, na gravação do Zoom. Vamos à meiose. Erros de gravação, e eu não vou cortar nem editar, porque não sei. Vamos à meiose, então. Depois eu disponibilizo no PowerPoint um link clicável, ok? Falha técnica. Vamos lá. Meiose, então. Meiose é a divisão celular onde vai ser formado quatro células filhas, com metade do número de cromossomos da célula mãe. Por isso, meiose, meio, metade, ok? Então, ó, por exemplo, aqui nós temos uma célula diploide, ó, ela tem cromossomos aos pares. Lá no testículo do indivíduo, também as células são assim. Então, na meiose, só vai um cromossomo de cada par para o espermatozoide. Ó. Não vai os dois pequenininhos, vai um. Não vai os dois grandes, vai um. Lá no óvulo, ou ovócito secundário do outro indivíduo, a mesma coisa. Vai ter dois cromossomos deste, dois deste, dois deste. Célula diploide. Na meiose, só vai vir um de cada par. Quando essas duas células se unirem, esses dois gametas, espermatozoide e
óvulo ou ovócito secundário, quando eles se unem na fecundação, formam uma célula ovo ou zigoto. Que aí ela vai entrar em intérfase, né? Depois vai fazer mitose, cada uma das duas intérfase, mitose, e vão formando as células do indivíduo, ok? É importante lembrar que espermatozoide e óvulo não fazem meiose. Eles não sofrem meiose. Eles são resultantes do processo de meiose. Lá no testículo, as células dos testículos são diploides. Lá nos ovários, as células dos ovários são diploides. Com a meiose, vai formar essas células que são haploides, com um cromossomo só de cada par, haploide. Então, aqui a gente tem um esquema de visão geral da meiose. A gente também já tinha visto na intérfase, né, um esquema que mostrava a mesma coisa. E a meiose, ela vem depois da intérfase, porque o cromossomo na G1 é simples, observe aqui. Ele passa pelo S e duplica, então quando ele entrar em meiose, ele vai estar duplo. Cada cromossomo vai estar com duas cromátides, cromossomo duplo, porque ele passou pelo S da intérfase, que duplicou esse DNA. Na meiose 1, uma célula vai ser transformada em duas células, e observe o que aconteceu com a quantidade de cromossomos. Aqui tem 4. No final, cada célula tem 2, um de cada par. No nosso corpo também, tem 23 pares, ou 46. No final, vai ter 23 unidades, uma de cada par, nesta célula, e outra na outra. Então, meiose 1 transforma uma célula em duas. Aqui ocorre um evento de permuta genética que a gente já vai comentar. Perceba, ó, esse cromossomo aqui, vermelhinho, tem um pedacinho azul, e o azul um pedacinho vermelho. Eles permutaram, trocaram. Meiose 2 ocorre com essas duas células, né? Não vai ter uma intérfase aqui no meio, é a segunda parte da meiose. Essas duas células aqui vão fazer a meiose 2 e elas vão se transformar em 4 células filhas. Perceba, essas 4 células filhas são haploides. Ao invés de ter 4 cromossomos, vai ter só 2 cromossomos. Nas nossas células, só 23 simples, ok? Aqui já tinha 2, mas era um duplo, né? Aqui tem 2, mas são duplos. Aqui vai ter 2 simples. Aqui ocorre mais ou menos o que ocorreu na mitose, separação de cromátides. Ó. Cromossomos alinhados, separação de cromátides. Olha a diferença básica, por exemplo, entre a metáfase 1 e a metáfase 2. Aqui tem 2 planos de cromossomos, 2 placas, então separa a par. Aqui é igual a mitose, tem uma placa só. Então, separa cromátides. Aqui não tem como essa cromátide aqui, ó, ir para lá. Porque aqui não está preso por microtúbulo desse lado. Tem um outro cromossomo aqui que atrapalharia, digamos assim, né? Mas vamos ver cada uma dessas etapas. Ó. As fases da meiose 1. A prófase 1, ela vai ter um evento bem importante que é o crossing over ou permuta genética, que é quando os pares de cromossomos trocam cromátides. Então, um pedacinho desse cromossomo aqui vai ser trocado aqui, e um pedacinho desse vai para lá. Elas se enroscam e trocam. É a permutação genética. Ó. Tem aqui para a gente ver em ampliação. Esse cromossomo aqui é um cromossomo homólogo, é um cromossomo do mesmo par. Então, vai ter essa permuta, ó, essa troca. Os 2 cromossomos, pode trocar. Sempre vai ocorrer na parte interna, pode ocorrer embaixo e em cima, pode ocorrer no meio, é aleatório, é ao acaso. Pode ocorrer em todos os pares, em alguns pares. Essas permutas sempre são ao acaso, e isso aumenta a variabilidade genética da espécie, porque cada pedacinho desses é uma receitinha, é um gene. Então, ó, quando separar cromátides, essa cromátide vai para um espermatozoide. Essa vai para outro espermatozoide. Esta vai para outro. Esta vai para outro. Lembra? Forma 4 células. E todas elas vão ser diferentes, porque um vai ser inteirinho azul, o outro vai ser um pedaço azul e um pedacinho amarelo, o outro amarelo com um pedacinho azul e o outro inteiro amarelo. Deu 4 possibilidades, considerando só uma permuta e só nesse par. Imagine as possibilidades considerando mais permutas aqui, mais crossing overs, nesse par e em todos os 23 pares. Então, dá um número muito grande de gametas diferentes.
Isso explica por que que dois irmãos, mesmo sendo filhos do mesmo pai e da mesma mãe, não têm DNA 100% igual. Depende do cromossomo que foi, porque para um pode ir esse aqui, para outro pode ir esse, para outro pode ir esse, para outro pode ir esse. E ainda depende das permutações que aconteceram. Então, a permutação é um evento muito importante para a variabilidade genética. E a variabilidade genética nas espécies como um todos, não só na nossa, é muito importante para a evolução das espécies. Porque pode surgir aí alguma combinação mais vantajosa do que outra, dessas combinações de receitinha. Lógico que para a evolução também tem a mutação, que é um erro na duplicação do DNA. Essa mutação, ela pode trazer diferenças, esses erros, essas diferenças podem ser desvantajosas, que dariam menos chances de sobrevivência e reprodução, ou vantajosas, o que seria bom para a espécie, seria selecionado e levado adiante. Mas voltando aqui, então na prófase 1 vai ter a permutação ou crossing over. Na metáfase 1 vai formar duas placas equatoriais, ó, aqui a célula só foi girada, né, mas tem dois cromossomos em cada fio do fuso, como a gente viu aqui, ó, dois cromossomos, e aí na anáfase vai ser separado o par de cromossomo, indo um cromossomo de cada par para cada célula, ó, separou a anáfase. E aí esse par de cromossomo vai ficar afastado, ó, um para lá, outro para cá. Formam duas células com metade do total de cromossomos, portanto, célula N, haploide. Aqui é 2, porque começou com 4. Nas nossas células serão 23, porque começa com 46. Essa é a meiose 1. Meiose 2 vai acontecer o quê? Com essas duas células que terminaram meiose 1, vai ter prófase 1, prófase 2, desculpe, metáfase 2, onde vai ter alinhamento de cromossomos formando uma só placa equatorial, né? E aí dá para separar cromátides, ó, igual ocorre na mitose. E aí os cromossomos estarão simples lá na telófase. Então separa um para lá, um para cá, e depois na telófase 2 forma carioteca, e depois vai ter citocinese aqui, ó, dividindo a célula em duas. Então teremos no final 4 células haploides, ou com metade do total de cromossomos que tinha lá no início, e cromossomos simples. Então, comparando com a célula inicial, lá antes da intérfase, num testículo ou num ovário, temos, né, 46 cromossomos simples no início. Aí vem a intérfase, período S, 46 cromossomos duplos. Aí vem a meiose 1, e na meiose 1 ocorre o quê? Separa pares de cromossomos, ó. Vai separar os pares. Cromossomo grande, um para uma célula, outro para o outro. Cromossomo pequeno, um para uma célula, outro para o outro. E aí vem a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, que é a meiose 2. E aí ocorre o quê? Separa cromátides, porque cada célula só forma uma placa, né? Equatorial. Ok? É importante lembrar aqui, ó, que nesta placa equatorial, os dois cromossomos que estão aqui são os dois cromossomos homólogos. Aqui tem dois cromossomos 1, dois cromossomos 2. No outro ponto da célula, mais atrás, vai ter dois cromossomos 3, dois cromossomos 4, dois cromossomos 5, dois cromossomos 6. Sempre os dois cromossomos que estão na mesma linha, emparelhados, são os dois cromossomos homólogos, os dois iguais, os dois do mesmo par. Por isso que garante que vai um de cada par para cada célula, ok? Novamente lembrando que na meiose isso é bastante importante, porque imagine que não separou aqui, ó, não fixou aqui esse microtúbulo. Aí, ao invés de ir um cromossomo para um lado e um para o outro, dessas cromátides irmãs, as duas vão para o mesmo lado. E aí, essa célula aqui teria um cromossomo a mais do que ela deveria, e a outra um a menos. Lembrando, como já foi comentado, que isso leva às síndromes, às aneuploidias, alterações numéricas cromossômicas, o que é bem prejudicial, como na síndrome de Down, né? Síndrome de Partal, Edwards e várias outras, ok?
Então, nós vamos parar aqui de compartilhar, porque para a aula de hoje é isto. Espero ter contribuído para os estudos e até uma próxima. Tchau, tchau.